Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 18, falando sobre o feudalismo. Então, com a desintegração do Império Carolíngio, no século IX, que a gente viu lá no capítulo 16, os descendentes dos antigos servidores de Carlos Magno continuaram a reproduzir em seus domínios o costume germânico de doar terra a seus dependentes para ajuda administrativa e militar. Esses grandes senhores de terra firmaram alianças pessoais com outros senhores de terras e eram reforçados pelo juramento de fidelidade entre eles. Essa aliança, um senhor de terra transferia o poder sobre um bem seu, chamado de feudo. Então, a forma mais comum de feudo eram as terras. Aqueles que doavam o feudo passavam a ser um senhor de quem o recebia, chamado vassalo. Então, entre eles, eram firmados o contrato feudo-vassálico, que estabelecia obrigações e direitos. Gradualmente, nas regiões das atuais França e Alemanha, configurando um novo sistema social, que ficou conhecido como feudalismo. Então, entre os séculos X e XIII, esse sistema predominou no ocidental, embora o tempo de duração e as características tenham variado de uma região para outra. Então, o feudalismo nada mais é do que a forma de organização social, política e econômica, que é baseado na relação de fidelidade e de dependência entre os homens, que basicamente são as relações feudais. O suzerano, protege o vassalo, que o vassalo, por sua vez, auxilia militarmente com conselho e fidelidade. Então, nós vamos falar sobre a sociedade feudal. A sociedade feudal, na Europa feudal, basicamente era o clero, a nobreza e os servos. Então, a agricultura era a fonte de sustento da maior parte dessa população. Então, no senhorio, que era a propriedade agrícola senhorial, havia várias terras para cultivar, celeiros para armazenar a colheita, moinho para triturar os grãos, forno para assar os pães. Então, em geral, o feudo ele era autossuficiente, isto é, ele tendia a produzir quase tudo que era necessário para a sobrevivência dos seus moradores, como alimentos, ferramentas, vestuários e utensílios domésticos. A única coisa que vinha de fora era o sal e o ferro, que era para digamos assim, construir suas ferramentas e, obviamente, para os temperos e conservação dos alimentos. Contudo, ainda que tivesse sua importância diminuída, o comércio e o artesanato não desapareceram, quer dizer, havia muitas trocas de propriedades de alimentos por outros alimentos. Então, nessa o senhorio, como a gente já falou aqui, que era a propriedade agrícola senhorial, é o conjunto de terras sobre os quais o senhor, pelo qual formou sua fortuna e poder. Porque é lá nele que ele exerce os direitos de propriedade e de que é representado pela entidade política e econômica de base numa sociedade exclusivamente rural. Há senhorios de todas as dimensões e de todas as formas. É o cenário da vida cotidiana no feudalismo. Então, o senhorio ele estava dividido em duas partes, as de concessões e as reservas. As de concessões são as pequenas porções de terras arrendadas pelo senhor a camponeses, que em troca lhes davam a parte da sua produção, paga em natura ou em dinheiro, conforme as modalidades
extremamente variáveis de uma região para outra. E a prestação de serviço nas terras do Senhor, que era a corvéia, né? Trabalhar na lavoura, na colheita, vindima ou nos transportes. E aí, a reserva era exatamente o domínio diretamente explorado pelo Senhor. Ele compreendia o castelo e as dependências, as terras aráveis cultivadas pelos servos domésticos ou pelos camponeses na corvéia, as pastagens, os bosques, os rios sobre os quais todos os habitantes do senhorio possuíam direitos de uso relativamente amplo. Então, um bispo na sociedade feudal, no século XI, chamado Adalberon de León, né? Ele simplesmente resumiu em um poema a visão da igreja a respeito da sociedade feudal, a respeito dos nobres, dos clérigos e dos servos. O que ele disse com isso? Ele disse que havia os que oravam, que era o clero, os que lutavam, que eram os nobres, e os que trabalhavam, que eram os camponeses, né? Ou seja, os trabalhadores. Então, quem rezava eram os clérigos, porque Deus mandava ensinar, manter a verdadeira fé e administrar a sagrada água do batismo, que deviam sem cessar rezar pelo bem do povo. Os nobres lutavam, que eram guerreiros, protetores das igrejas, defensores de todos os homens grandes e pequenos. E os trabalhadores, que era uma classe que eram não livres, era uma raça de infelizes, que nada possuíam sem sofrimento, a eles eram quem forneciam todas as provisões e vestuários que as outras duas classes necessitavam. Por isso, nenhum homem livre podia viver sem eles. Então, aí nós temos uma amostra de como era o senhorio, né? De como era a propriedade feudal. O manso senhorial, o manso comunal e o manso servil, né? Que aí a gente vê aí, né, representada, né, essa divisão representativa das relações estabelecidas na sociedade feudal. E, obviamente, né, atualmente, os historiadores especialistas da média, eles tendem a caracterizá-lo de acordo com os papéis de cada indivíduo, né, da comunidade cristã, né, que segundo esses critérios havia os leigos e havia os clérigos. Então, os leigos no meio rural. Bom, os leigos no meio rural eram os senhores de terra, né? E, obviamente, eles formavam o grupo mais privilegiados de leigos nas áreas rurais. E nesse grupo haviam, claro, nobres, né? Com grandes com grandes senhores e senhores menores. E quem estava com eles? Os camponeses, né? Que eram aí servos, vilões, que eram camponeses livres, escravos, que nesse período eram poucos, né? Então, aqui nós tínhamos, nesse período aí também, no século XI, a cavalaria, né? Que era uma instituição que se implantou no sistema feudal por volta do ano 1000. No sentido escrito, o cavaleiro é todo aquele homem de armas, que se submeteu aos ritos de uma cerimônia de iniciação específica, que era a sagração do cavaleiro, e contudo não bastasse ter sido ordenado, deve-se também obedecer a certas regras, principalmente seguir um modo de vida particular. Então, os cavaleiros não formam uma classe jurídica, mas uma categoria social que reúne especialistas em combate de cavalaria, o único eficaz até o final do século XIII, e que dispõe dos meios de levar essa existência à parte que é a vida de cavaleiro. Então, aí, a figura do cavaleiro, no imaginário coletivo, distanciou-se da realidade e entrou num terreno de lenda, né, quando surgiram os primeiros romances escritos na Europa medieval. E as chamadas novelas de cavalaria. Quer dizer, os cavaleiros eram os protagonistas, né, escritos em prosa, em verso, e muitas vezes adornavam feitos heróicos nas guerras históricas e narrativas orais
que abordavam aí nas conquistas de Carlos Magno e nas lendas do rei Arthur. Então, essas novelas de cavalarias apresentavam um código de postura, de conduta, onde se destacavam aí o heroísmo, a honra e a lealdade, e que eram os ideais de cavaleiros medievais. Nas histórias, eles agiam em defesa da honra, da lealdade ao rei e à igreja, e a mulher era um objeto de amor cortês do homem. Então, assim, a dama deveria ser tratada e amada com respeito e delicadeza. Então, a educação de um cavaleiro, geralmente, o objetivo era desenvolver a obediência, a fidelidade ao suzerano, a honra entre os parceiros da cavalaria e a cortesia entre a relação das damas em relação às mulheres. E a educação do jovem, para se tornar um cavaleiro, compreendia um longo de processo que se iniciava lá na infância e só terminava quando ele completava 21 anos. Então, aos 7 anos, dos 7 anos, ele já se tornava um pajem, aos 14 ele já era escudeiro e aos 21 ele se tornava um cavaleiro, né? Então, aí nós temos aí a educação do cavaleiro, mostrando aí todas as suas etapas. Aqui nós temos a cerimônia de sagração, né? Aqui nós temos todas as indumentárias, o elmo, né? O peitoral, né? As botas, as luvas, tudo que era necessário para se tornar um cavaleiro. Aí vem os camponeses, né? Os camponeses eram os que usufruíam de concessões, né? Eles dividem-se judicialmente em 2 grupos, os vilões e os servos. Os vilões gozavam de completa liberdade pessoal, embora dependesse politicamente do senhor, mas ele tinha direito de circular livremente, morar onde quisesse e às vezes até mudar de senhorio. Já os servos era o contrário. Eles estavam presos à terra, privados de certas capacidades e sujeitos aos maiores encargos. Pagavam impostos mais pesados que os devidos pelo simples vilão, não podiam testemunhar no processo contra o homem livre, entrar no clero ou beneficiar-se plenamente dos bens comunais. Sua condição, porém, era diferente da dos escravos da antiguidade. Ele gozava de uma certa personalidade jurídica e podia possuir um patrimônio. O senhor que lhe deve justiça e proteção não podia espancá-lo, não podia matá-lo e nem podia vendê-lo. As obrigações dos servos, né? Ou melhor, os direitos senhoriais eram consagrados pela tradição e variavam de acordo com as regiões. Mas as principais eram a corveia, que era uma prestação de serviço gratuito nas terras do senhor, além de outros serviços, a talha, que era a entrega de parte da produção do servo, parte da colheita do servo devia ser entregue ao senhor feudal. A talha também se aplicava à criação de dos servos, à criação de porcos, ovelhas, aves, etc. E a banalidade, que eram as taxas diversas, que eram pagas em dinheiro ou em produtos, né? Por exemplo, o pagamento do uso dos equipamentos do feudo, usar o moinho, usar o forno, né? Isso era pago através das banalidades. E existiam outros, a mão morta, né? Que era quando uma pessoa morria, então você pagava uma taxa porque era uma mão a menos, né? Para trabalhar, então você pagava. E tinha várias outras de acordo com cada região. Aí os vilões, que eram camponeses livres, que haviam adquirido esses pequenos lotes de terra e que, com o passar do tempo, muitos deles cediam as possessões senhoriais e tornavam-se servos, né? Quer dizer, eles se originaram dos trabalhadores livres do Império Romano que conseguiram comprar pequenos lotes de terra e, com o passar do tempo, eles eram obrigados a ceder as suas propriedades para os senhores em troca de proteção.
Então, em algumas regiões, podia haver um número reduzido de escravos que trabalhavam principalmente nos afazeres domésticos dos castelos senhoriais. Aí nós tínhamos os leigos das cidades. Os leigos das cidades, né, nós já vimos que as cidades medievais chamavam-se de burgos, né? E nelas havia os burgueses, que exerciam diferentes ocupações em sua moradia. Então, os burgueses eram provenientes do meio rural, podiam ser servos fugidos ou homens livres, né, que dependiam dos senhores de terra. E com a crescente importância das cidades, a partir do século XI, então surgiram novas atividades, novos grupos sociais, mercadores, banqueiros, artesãos, açougueiros, estudantes das universidades, né? E das escolas nas catedrais, que eram alguns tipos sociais formados no meio urbano, né? Que a gente vê aí, burgueses, mercadores, banqueiros, artesãos, açougueiros, hospedarias, nos leigos nas cidades. E aí os povos, né, as cidades geralmente não passavam de aldeias, eram aldeias ampliadas. Então, a partir do século XI, quando surgem essas cidades, a gente vai ver aí, né, verifica-se que em todo o Ocidente, um inegável crescimento urbano, em decorrência da retomada do comércio e das atividades de troca, começou a desenvolver o artesanato, né? Certas formas de indústria, multiplicou-se as associações profissionais e municipais, então as cidades passaram a atrair novos contingentes de população e começaram a adquirir importância e eles começaram a ampliar as suas muralhas, né? De um lado estavam os nobres comerciantes, afortunados, né? Todos eles que tinham poder político, criavam e cobravam impostos, possuíam casas e terrenos de quem reteu o aluguel. Do outro, a gente comum, pequeno artesão, operário, biscateiro, aprendiz, miserável de todo tipo, que como as tecelãs, libertas por Ivain, no romance Chevalier à Lyon, não podem senão lamentar a própria sorte, né? E aí nós temos os clérigos no mundo medieval. O que eram os clérigos? Os clérigos eram uma sociedade eclesiástica extremamente diversificada e as suas fronteiras com o mundo dos leigos não são sempre nítidas. Clérigo é todo homem que recebeu a primeira das ordens menores. Ele deve, além disso, ter sido tonsurado e vestir o longo hábito que caracteriza seu estado. É uma condição bastante imprecisa, havendo muitos graus intermediários entre as pessoas mundanas e os verdadeiros membros do clero. Todo mundo almeja ser clérigo, pois o clericato proporcionava diversos privilégios. Então, na comunidade cristã, o papel dos que oravam era muito importante, tanto no campo como nas cidades. No topo da hierarquia eclesiástica estava o Papa, que era o chefe da Igreja Católica. Entre outras atividades, ele tinha o poder de julgar os clérigos, fiscalizar as universidades, instituir dioceses, reconhecer novas ordens religiosas, cobrar o dízimo e estabelecer um modelo de conduta social. Aí, abaixo do Papa, havia as diferenças, quer dizer, os clérigos titulares de um cargo desfrutavam desses bens cujos rendimentos serviam para sustentá-los, que eram os benefícios. Então, há os benefícios menores, que são paróquias, priorados, castelâneas, e os maiores, né, que eram os arcebispados, as dioceses, as abadias. Então, tanto na França como na Inglaterra, a igreja é o proprietário mais rico do reino e concede, enquanto tal, parte de seus domínios àqueles que estão a seu serviço. A importância do benefício é proporcional à função que ocupa. Então, como a gente falou, a organização da igreja, abaixo do Papa, havia o clero secular e o clero regular, né? O clero secular vivia em contato com os fiéis. O clero regular vivia em conventos e mosteiros, né? Existia o alto clero,
o baixo clero. Quem era o alto clero? Os bispos, responsáveis pelas dioceses. Seus membros estavam no topo da hierarquia social e eram, em sua maioria, pessoas nascidas de famílias nobres, que tinham terras, muito poder. Além disso, os bispos eram responsáveis por debater, né, as questões de doutrina dos concílios ecumênicos. Já o baixo clero, né, eram os párocos, os líderes de paróquia. Eles viviam frequentemente como os camponeses, cultivavam a terra, atendiam aos pobres, aos necessitados das vilas e regiões próximas da paróquia. Já no clero regular, era formado por monges cristãos que se afastavam do mundo para glorificar, servir a Deus. Aí viviam em mosteiros, né, em conventos, né, em grandes bibliotecas. Lá os monges copiavam, ilustravam obras antigas, dos gregos, dos romanos, dos cristãos, cumprindo assim um papel fundamental, né, na preservação dos textos da Antiguidade Clássica. Então aí a gente vê, né, essa divisão, né, a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos se deu através do clero regular, né, que aí eles praticavam o canto gregoriano e a igreja monopolizava a educação e a cultura. Obrigada e até a próxima.